Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Civivi, que no caso é o modelo Elementon, com a lâmina do estilo Wharncliffe, sendo que esse é o mais novo lançamento da Civivi, da linha Elementon, e além, é claro, da lâmina Wharncliffe, ele tem mais algumas novidades, como por exemplo o fato de que ele também conta com thumb studs, além da abertura flipper, e é um modelo que está utilizando então aí o aço Nitro V. Então eu já trouxe para vocês o review do modelo Elementon tradicional, que é um dos modelos mais famosos da Civivi, um dos modelos mais clássicos da marca, sendo que essa aqui é a versão com as talas em micarta e com a lâmina com aço D2. E eu também já trouxe para vocês o review do modelo Civivi Elementon Button Lock 2, que é um modelo que conta então com a trava do tipo Button Lock e também tem aí o aço Nitro V. Lembrando que toda a linha de canivetes da Civivi está disponível lá na loja Facas HQ, e como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto em todo o site. Então, do ponto de vista da parte do cabo, clipe e tudo mais, esse aqui é um modelo exatamente igual ao modelo Elementon tradicional. Isso significa que ele tem então esse cabo um pouco mais fino que o modelo Elementon Button Lock 2, que é um cabo um pouquinho mais grosso, sendo que o Elementon tradicional também tem versões com G10. É uma diferença que a gente encontra com esses dois modelos, aqui o hardware, então aqui as peças tanto do parafuso do pivô como do clipe, no caso do modelo com a lâmina Wharncliffe, estão na cor prata, enquanto no modelo tradicional eles sempre vêm aí na cor preta, mesmo no modelo que conta então com o G10 preto no cabo. Esse aqui é um modelo que eu gostei muito da forma como eles fizeram uma lâmina do estilo Wharncliffe com um desbaste hollow ground. Então ele tem uma habilidade de corte que é fenomenal, realmente o canivete corta muito bem, sendo que é o primeiro modelo da minha coleção com o estilo de lâmina Wharncliffe e o desbaste hollow ground. Então ficou realmente ali uma máquina de cortar, um canivete que está cortando muito bem mesmo, sendo que na minha opinião o que a Civivi fez com esse canivete foi basicamente uma mistura do Civivi Elementon, então aqui a gente tem o Civivi Elementon, com o QSP Penguin. Então, se a gente pegar aqui o cabo do Elementon juntamente com os thumb studs, por exemplo, do Penguin, é claro que o Penguin tem uma lâmina mais chips foot, aqui o modelo da Civivi tem uma lâmina que está mais para um Wharncliffe, mas eu acho que essa ideia da Civivi foi realmente para ter uma concorrência mais forte com o modelo Penguin. Eu gostei muito que eles utilizaram então o aço Nitro V, porque é um aço que realmente tem uma inoxibilidade maior, tem uma resistência à oxidação bem maior do que o aço D2, e eu gostaria muito de ver eles também lançarem um modelo Elementon tradicional com aço Nitro V. É claro que o aço Nitro V é um pouco mais caro aí que o aço D2, então o preço dele sobe um pouco em relação ao Elementon tradicional, mas o aço Nitro V é um aço que eu gosto muito, porque é um aço que tem o grão bem fino mesmo. Então, por exemplo, esse aqui é um Synergy 3 da Civivi também com esse aço que eu mesmo afiei. E ele é um aço que ele então pega um fio muito, mas muito fininho mesmo. É um aço que tem uma tenacidade legal, um aço que para a categoria de preço dele eu acho uma ótima opção, assim como por exemplo também o 14C28N, que em composição é inclusive bem parecido com o Nitro V, sendo que a espessura da lâmina desse modelo aqui é de 3 milímetros. Outra coisa que eles fizeram que eu gostei bastante é que, por exemplo, comparando aqui com o modelo Penguin, no modelo Penguin a gente tem aqui que a área do fio está basicamente ali alinhada com o cabo, enquanto a área do fio aqui com o elemento Wharncliffe está levemente inclinada, então ela sobe um pouco. Isso ajuda um pouco na questão de, por exemplo, quando você pega aqui o modelo Penguin, se você vir tentar cortar aqui em uma superfície mais reta, vocês podem ver que fica difícil aqui pela própria altura que seu dedo deixa no canivete, enquanto com o elemento Wharncliffe você consegue deixar essa área aqui ó, bem menor, então você consegue cortar um pouco melhor, porque eles deixaram essa inclinação que deixa o cabo ali um pouquinho mais alto. Mas comparando então a questão aqui, por exemplo, do elemento tradicional com o elemento Wharncliffe, ou até mesmo aqui o elemento Button Lock, dá para fazer a mesma relação, por exemplo, que eu fiz com os dois modelos de CJRB Pirate. Então, tanto o modelo com a lâmina Wharncliffe, como o modelo aqui com a lâmina do estilo Drop Point. Então, qual é melhor? Eu diria que não tem nem melhor nem pior, mas eles têm as suas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, realmente para um corte em cima de uma mesa, para um corte que você quiser apoiar assim dessa forma, essa lâmina aqui é uma lâmina que você consegue cortar assim de forma mais, aproveitando um pouco melhor, né? Ela também tem uma curvatura aqui no fio que também ajuda na questão da habilidade de corte. Porém, esse aqui é um canivete que se você quiser, por exemplo, para abrir uma caixa, que por exemplo, a própria caixa que vem o modelo, para você vir aqui e abrir esse canivete, é muito melhor do que, por exemplo, com um canivete com a lâmina do estilo Drop Point. Porque compara aqui o quanto eu tenho que levantar minha mão com o elemento Wharncliffe para encostar ali a ponta, não, com o elemento tradicional, em relação ao quanto eu tenho que levantar minha mão aqui ó, com o elemento Wharncliffe. Então, para esse tipo de corte, como se fosse um estilete mesmo,
Essa aqui é uma lâmina que acaba sendo bem mais interessante, enquanto para cortes, por exemplo, como eu expliquei, apoiando sobre uma superfície ou utilizando assim um slice cut, às vezes o elemento com o drop point vai ser superior. Aproveitando que eu estou com uma série de canivetes aqui, eu vou começar a fazer as comparações de tamanho. Então eu vou começar com a clássica comparação de tamanho aqui do canal, então com o Ontario Hatch 1. Aqui a gente tem o Ontario Hatch 1 e com o Ontario Hatch 2. Então o CVV Elementon ele é um pouco menor que o Ontario Hatch 2, porém na questão da área de fio útil eles são muito próximos, sendo que o tamanho total do CVV Elementon é de 177,9 mm, então basicamente 17,8 centímetros, e de lâmina ele tem aí então 75,5 mm, então um pouquinho mais que 7,5 cm de fio. Ou melhor, de comprimento de lâmina, sendo que de fio mesmo ele vai ter então aí pouco mais que 6 centímetros, quase 7 centímetros na verdade. Comparando a questão da espessura da lâmina, então essa lâmina é de 3 mm aqui com o Ontario Hatch 2 e com o Ontario Hatch 1. Deixa eu colocar eles dessa forma para facilitar um pouco. Dá para ver que ele provavelmente fica aí entre o Ontario Hatch 2 e o Ontario Hatch 1. E comparando agora então com os dois modelos de CJRB Pirate que estão abertos aqui do lado, a gente tem em relação ao CJRB Pirate Warnicliffe e aqui ao CJRB Pirate com a lâmina do estilo Drop Point. Então dá para ver que ele é um modelo menor que o CJRB Pirate, porém se a gente comparar a questão da área de fio útil mesmo, eles têm uma área de fio útil ali bem próxima, sendo que a do modelo Pirate vai ser um pouco maior, ela também tem uma curvatura que a do modelo Elementon não tem. Então o modelo Elementon realmente tem ali uma lâmina totalmente reta. Então aqui dá para mostrar para vocês um do lado do outro. E agora então mostrando em relação a outros dois modelos da Civiv que eu gosto bastante, já mostrei para vocês. Primeiro quero comparar ele com o Civiv Mini Praxis, sendo que o Mini Praxis é uma opção com custo-benefício muito interessante. É um modelo que está saindo mais barato que o Elementon, mas também conta com as talas em G10 e a lâmina em D2. Sendo que a lâmina do Mini Praxis é um pouco menor, mas se a gente comparar os dois em relação ao tamanho, dá para ver que eles têm um tamanho bem próximo, sendo que o Elementon é pouca coisa maior. Mas se você pegando realmente o Elementon parece um canivete maior, porque o cabo dele, além de ser um pouco mais largo nesse sentido, também é um pouco mais comprido. Então comparando aqui ele com o Civiv Mini Praxis e aqui também com o Civiv Baby Banter. E aproveitando que também já está aqui do lado, eu vou comparar ele com o Civiv Synergy 3 também. Como já era esperado da Civiv, ele veio também com um fio muito bacana, um canivete que veio muito bem afiado, sendo que esse hollow ground dele realmente dá uma habilidade de corte muito interessante. E se a gente pegar aqui, por exemplo, um papelão para mostrar um pouco melhor para vocês, aqui a gente está com uma fita no papelão, aqui está com uma fitazinha, mas ó, se eu pegar aqui, dá para mostrar para vocês que ele realmente corta muito bem o papelão, mesmo sendo contra o sentido. Se a gente pegar aqui no sentido do papelão mesmo, dá para mostrar que ele vai cortar ainda melhor. Então, tirando aqui um pouco essa sujeira do lado, esse é um canivete que eu realmente gostei muito pela questão da habilidade de corte dele, um canivete que ficou aqui atrás do fio muito fininho mesmo. É claro que não é a lâmina mais robusta do mundo, comparando, por exemplo, com a lâmina do QSP Penguin. O Penguin tem mais material ali atrás do fio, mas esse aqui ele vai fatiar melhor e vai passar ali pelo material com mais facilidade. Esse hollow ground da Civiv tem uma precisão muito bacana mesmo, sendo que todo o canivete, na verdade, como a gente já esperava da Civiv, vem então perfeitamente alinhado aqui de fábrica, também não tem nenhum tipo de detalhe, tem uma ação muito bacana. Isso é um modelo que conta com rolamentos e assim como, por exemplo, o modelo do Elementon tradicional, como a lâmina dele é muito fina, ele não tem aquela ação muito drop shut, então que realmente cai o peso ali. Por exemplo, aqui comparando com o Elementon Button Lock. Com o Elementon Button Lock, basta apertar aqui o botão que já cai. Sendo que eles utilizam o mesmo tipo de rolamento e tudo mais, porém a diferença é que com a trava Liner Lock, quando o canivete aqui quando você está fechando o canivete, a trava está fazendo força ali, ó, na lâmina. Então a lâmina não fica solta, que nem fica aqui, por exemplo, com o modelo com a trava do tipo Button Lock. Então por isso ele não tem uma ação muito drop shut, mas ainda assim é um canivete extremamente suave, tanto na hora de abrir, como também na hora de fechar. Sendo que ele conta então com o pivô com o logo da Civiv na cor prata. E aqui a gente também tem alguma marcação, onde está a marcação ali, ó, a gente tem na lâmina o aço bem pequenininho ali, aço Nitro V. Então é a única marcação que a gente tem na lâmina. Eu acho que fica um design bem bacana deles colocarem o logo no pivô e só colocar ali bem pequeno o aço na lâmina. Então, comentando um pouco agora sobre o peso desse canivete, vou pegar a balança aqui do lado.
Então, pegando a balança, esse aqui é um modelo que ficou também bem leve, assim como o próprio Elementon já é um canivete leve. Então, o Elementon tradicional, por exemplo, com as talas M-Carta, aqui está pesando 77 gramas, enquanto o Elementon com a lâmina do estilo Wharncliffe pesa então aí 82 gramas. Sendo que ele tem aqui os liners, são liners que eles passam um pouco ali do cabo, então fica um efeito visual bem bacana. E os liners dele também tem alívio de peso, então consegue ser um canivete bem leve, porque ali dentro dos liners dele a gente tem bastante alívio de peso. Comparando também com o peso do modelo com a trava do tipo Button Lock, esse é um modelo que pesa um pouco mais, então está pesando aí 89 gramas. E comparando também, por exemplo, aqui com o modelo Baby Bunter, que é um modelo bem menorzinho, um modelo bem mais leve, a gente tem que o modelo Baby Bunter está pesando então aí 57 gramas. Sendo que no caso do modelo Elementon Wharncliffe, a dureza que a Civivi informa que está deixando o aço Nitro-V é entre 59 e 61 HRC, sendo que da minha experiência com os modelos da Civivi, o tratamento térmico deles também é realmente muito bacana, tanto na hora de afiar como também na hora de utilizar. E o modelo Elementon eu já achava um modelo bem tranquilo de afiar, esse aqui eu afiei algumas vezes, e como ele tem aqui um bom espaço para você conseguir afiar ali com folga e tal, ele não forma aquele sorrisinho na lâmina também. É um canivete que justamente por ter um grade tão fino era muito fácil de afiar, e agora com o modelo com a lâmina do estilo Wharncliffe vai ser mais fácil ainda, porque imagina que a gente tem, por exemplo, aqui uma pedra de afiar. Como o fio dele é reto, para quem não tem sistema guiado, basta vir aqui e afiar ele dessa forma. Então você consegue não precisar fazer nenhum tipo de movimento para contornar a questão aqui, ó, da curvatura da lâmina. Então eu acho bem mais simples de afiar, tanto pela questão do desbaste ser muito fino, como também pela questão do fio ser reto. Comentando um pouco sobre o que vem na caixa dele, é aquele padrão da Civivi, então aqui a gente tem ó, as informações e tudo mais, o acabamento satin, que é esse acabamento do estilo escovado, e abrindo a caixa aqui ele vem então com aquele pouch tradicional da Civivi, aqui a gente tem então aquele lenço da Civivi que é muito bom para limpar os canivetes. Agora eles também estão mandando aqui alguns dos modelos dele. O modelo Lume infelizmente foi descontinuado, eu achava um modelo muito bacana. Tem ali também o modelo Praxis, o modelo Baby Bunter e tudo mais. Sendo que aqui então ele também vem dentro de um plástico e ele acompanha esses dois adesivos. Inclusive eu gostaria muito que a Civivi mudasse esse adesivo aqui, porque eu já tenho muito adesivo do modelo Elementon exatamente nessa configuração. Eu acho que eu tenho uns 10 Civivs, devo ter 10 adesivos desses. E aqui eles também mandam um manual. Sendo que o pouch é aquele pouch clássico da Civivi, que tem aqui esse estofamento, então é bem legal para você transportar, guardar os canivetes e tudo mais. E é um pouchzinho que eu acho bem bacana. Comentando um pouco agora então sobre a questão dos parafusos que ele utiliza. Então são parafusos Torx no mesmo tamanho do modelo Elementon tradicional, sendo que se a gente pegar aqui, eu vou deixar para vocês também na descrição o link para a compra desse kit de bits, que eu recomendo muito, é um kit de bits da marca Wiha. E se eu não me engano ele tem então no pivô um Torx T8, então vamos ver se aqui no pivô é um Torx T8 mesmo. Então aqui no pivô a gente tem um Torx T8, e na parte então do clipe, se eu não me engano é um Torx menor. Vamos testar primeiro aqui com o T8, mas na verdade é um T8 sim, sendo que na parte do clipe apenas a gente tem um Torx um pouco menor, que se eu não me engano é um Torx T6. Então testando aqui com o Torx T6, aqui a gente tem o Torx T6 e ali é realmente um Torx do tamanho T6. Comentando agora um pouco sobre a questão do detente, então às vezes quando a gente tem lâminas com alguns métodos de abertura diferentes, às vezes um método de abertura funciona muito bem, mas o outro deixa a desejar. Então esse aqui eu achei bem tranquilo, tanto de acionar a questão do flipper, então aqui atrás o flipper tem alguns engrinados ali, então fica bem tranquilo para você puxar. E aqui o thumb stud eu também achei que tem um acesso bem fácil, um thumb stud bem tranquilo de vir aqui e flicar o canivete. Então aqui, ó, como vocês podem ver, o thumb stud também fica um pouco mais com o ressalto ali para cima e é bem tranquilo de vir ali e abrir. Então, acho que eu já comentei tudo que eu queria falar sobre esse modelo para vocês. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Lembrando que lá na Facas HQ, com o cupom EDC Brasil, você tem 5% de desconto em todos os modelos, inclusive todos os modelos da Civivi. E para o vídeo de hoje era isso. Falou, pessoal!